Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Simpósio Permanente sobre as experiências fora do corpo, as viagens astrais. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos importantes, especialmente para você interessado no assunto. Nesta edição, temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos no Rio de Janeiro com Luiz Otávio Zaha, que é médico com especialização em medicina do trabalho, homeopatia, acupuntura e urologia, mestrando em saúde ocupacional, formação em hipnoterapia médica e PNL, e nos anos 70 e 80 praticou Hatha Yoga e Raja Yoga, além de fazer o curso de meditação transcendental. Criou em 1999 a lista de discussão pela internet chamada Viagem Astral, bem conhecida na época. Teve sua primeira projeção espontânea aos 15 anos e desde então vem estudando e pesquisando as experiências fora do corpo. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de você obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Meu nome é Luiz Otávio Zaha, sou carioca, tenho 60 anos, nasci no Rio de Janeiro, sou casado com a Silvia, tenho 2 filhos, um netinho e um outro a caminho. Sou médico, formado em 1981 pela Unirio, aqui no Rio de Janeiro mesmo, e vinha fazer algumas especialidades, entre elas urologia, mais tarde medicina do trabalho, fiz mestrado em saúde coletiva e atualmente estou fazendo doutorado em psiquiatria. Venho me dedicando nos últimos tempos a esse projeto, sou chefio um serviço de perícias dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui disponível para as perguntas que você tiver para me apresentar. Bom, o sono é a parte melhor que temos das nossas vidas, pelo menos no que me parece, o sono é aquele momento maravilhoso em que você se desfaz do que não presta e absorve o melhor que você tem dentro de você. As suas experiências, as suas vivências, elas tomam sentido dentro do cérebro durante o sono. E aquilo que não presta entra naquele grande liquidificador cósmico e se transforma em pesadelo, sonho e mirações. Olha, Samuel, eu tenho para te dizer que a medicina atual, a ciência contemporânea, ela encara as vivências fora do corpo como um dos aspectos do cérebro, das vivências que existem dentro do cérebro. Então, elas poderiam ser equiparadas ao que a gente conhece habitualmente como sonhos lúcidos. Então, é uma forma de vivência dentro da consciência, mas dentro do cérebro. Essa que é a hipótese que eu considero a mais balizada pela ciência atual. Bom, existem as teorias, né? Existem as teorias, a teoria defendida pelos projeciólogos, né? É que a consciência deixa o corpo, a consciência teria vários corpos. Um desses corpos é o corpo, antigamente chamado corpo astral, que sairia do corpo durante o sono. Isso não é uma visão científica, não existe nenhuma comprovação científica disso,
mas existem relatos bastante impressionantes a respeito. Você me pede para falar sobre estados alterados da consciência. Isso seria um capítulo enorme dentro do campo da ciência, muito confuso de dizer sobre isso. A gente sabe que existem estados alterados de consciência quando eles se separam da vigília, do sono profundo e do sonho. Qualquer coisa que se separe desses estados, a gente pode considerar como estado alterado da consciência. Nesses estados, você vai encontrar desde o estado da embriaguez, quanto do estado da supraconsciência, né? O estado de samadhi, de nirvana, alcançado pelos mestres da meditação. Então, um campo que se abre para a pesquisa da consciência nos dias atuais é um campo muito antigo no estudo da yoga, no estudo da meditação, que hoje até ganhou um nome americano, bonito, que é o Mindfulness, que é a meditação, é o estado da consciência plena. Então eu diria para você o seguinte, que o estado da consciência plena é um estado da consciência alterado, porque não usual, mas no qual você está inserido dentro de um contexto mais amplo da consciência comum, que é uma consciência mais focal e constantemente multifacetado pelas experiências mundanas do dia a dia. Olha, o estado hipnagógico seria aquele estado que está entre o estado da vigília e do sono. Então, o que eu poderia dizer para você sobre isso? Todos nós experimentamos, em algum momento da vida, algumas experiências que são características desse estado. Uma delas é a sensação que nós temos de que estamos caindo durante o sono. Esse é um estado típico de um estado hipnagógico. Então, nesse estado hipnagógico, em que a gente não está nem acordado, nem dormindo, existem alguns sintomas que acontecem, por exemplo, o estado que a conscienciologia veio chamar de estado vibracional, que é uma sensação energética de pulsação, que é um estado muito comum, muito frequente e que muita gente não sabe interpretar. É um estado natural, a gente não poderia chamar esse de um estado alterado de consciência, uma vez que ele faz parte do estado comum da consciência. É aquele estado que fica entre o adormecer e o profundamente adormecido. Então, em que você está deitado, relaxado, seu corpo está relaxado e a consciência pode estar desperta. Olha, como eu já disse para você, eu tenho 60 anos. Na década de 70, esse assunto não existia, simplesmente não se falava sobre esse assunto. E o meu interesse surgiu na seguinte circunstância. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui acometido por uma doença infecciosa do pulmão, muito grave. Fiquei muito doente, muito grave. A gente tem que pensar que eu estou falando de uma época em que existiam poucos antibióticos, então a minha doença assumiu uma gravidade que hoje em dia talvez não existisse, mas ela aconteceu. Então, num desses momentos em que eu estava com febre alta, com dor no peito, com calafrio, eu provavelmente tive um derrame pleural, nessa época eu estava com muita dor e estava muito doente mesmo. Eu me vi num momento assim de dor e de delírio também da febre, e me vi fora do meu corpo. Me vi fora do corpo, via a minha mãe perto de mim chorando, porque eu até hoje não sei se ela imaginou que eu tinha morrido naquele momento. Me vi flutuando fora do meu corpo livre da dor, livre da falta de ar, livre do mal-estar, livre de tudo aquilo. E aquilo durou, na minha concepção, poucos momentos ou alguns minutos,
em que depois eu imediatamente me vi incorporado de novo e com dor de novo e novamente com falta de ar, mas aquela cena ficou marcada na minha mente. Curiosamente, eu sou de uma família de editores e livreiros, né? E na minha casa, quando se falava em presente ou em lembrança, era livro na minha casa. E como eu estava muito doente, acamado, eu não podia sair da cama, não tinha forças para nada, eu recebia pilhas de livros que eu fiquei lendo durante esse período de doença. E um desses livros, dessas coincidências que acontecem na vida, era um livro de um autor que se dizia lama tibetano, Lobsang Rampa, chamado A Terceira Visão. Naquela época era um best-seller que meu pai me trouxe para ler, e eu lendo aquele livro, ele falava de viagem astral. E que viagem astral, que a gente saía do corpo. Quando aquilo bateu, eu achei, caraca, foi isso que aconteceu comigo. Eu passei por uma viagem astral e eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Então, a partir daquele momento, eu tive a sorte também de encontrar um bom médico, me tratou, me curou, e eu comecei a estudar sobre o assunto, em princípio, nos livros, e fui encontrando aqui e ali pequenos relatos. Então, primeiro foram esses livros do Lobsang Rampa, depois eu descobri que existia alguma coisa de uma linhagem de pensamento chamado teosofia, que falava sobre isso, viagens astrais, corpos astrais, e mais tarde, isso aqui, eu estava falando aqui aos 15 anos de idade, então mais tarde, uns 4 a 5 anos depois, eu já era acadêmico de medicina, eu esbarrei com um livro de um autor brasileiro que falava sobre o assunto. Chamava-se Valdo Vieira, e ele dava o nome dessa viagem astral de projeção astral. E eu procurei, fui muito bem recebido por ele, e ele começamos a frequentar reuniões, quer dizer, reuniões promovidas por ele na casa dele, onde eu vim conhecer outras pessoas entusiasmadas pelo tema. Foi assim que surgiu meu interesse nas viagens astrais. Muito bem. O estado de consciência contínua seria um estado que eu acho que é um estado idealizado, né? É um estado no qual você não tem sono. Você deita o corpo dorme, você continua consciente, fora do corpo, um estado de consciência ampliado. Esse seria o estado de consciência contínua. O estado de projeção da consciência seria um estado no qual a sua consciência não está presa dentro do corpo, ela está fora do corpo. Esse seria o estado de projeção da consciência. E a vigília é esse estado que nós estamos aqui conversando nesse momento. Se existe esse estado da consciência contínua, é possível. É possível, o professor Valdo Vieira considerava que esse era o estado ideal do ser humano, talvez um sobre-humano seria esse estado de consciência contínua, mas eu não posso dizer para você que eu conheça, porque eu não vivenciei e não conheci ninguém que tenha passado por ele. Olha, a minha experiência com meditação surgiu também no final dos anos 70, começo dos anos 80, quando eu comecei a praticar yoga e comecei a fazer meditação, e eu diferencio essa experiência de consciência extracorpórea da meditação. Eu acho que a meditação, ela tem uma outra dinâmica, ela visa reduzir as flutuações da mente para você conseguir um estado de equanimidade dos pensamentos, uma sublimação da alternância dos pensamentos. Se a gente fecha os olhos aqui, você vai entender o que eu quero dizer. Você vai começar a pensar uma série de coisas no que você tem para fazer, nos seus projetos, nas contas que tem para pagar, nas dificuldades, na dor que ele está sentindo eventualmente na sola do pé. E o pensamento não para. O estado de meditação é o estado no qual você vai paulatinamente
freando esse fluxo de pensamentos e a mente se esvazia. Quando essa mente se esvazia, surge um estado de consciência que não se confunde com o estado extracorpóreo, que é diferente, na minha opinião. O cordão de prata, nas tradições teosóficas e espirituais antigas, seria um nexo de ligação existente entre o corpo físico e o corpo astral. Ele seria um conduto energético que alguns autores dizem que ele não existe, outros autores dizem que existe. O Wagner Borges, que é uma pessoa, um amigo pessoal meu, por quem eu tenho muito respeito, ele afirma a existência do cordão de prata e a sua visibilidade no plano astral. Eu nunca tive a oportunidade de ver o cordão de prata. Eu acho que se podemos morrer dormindo, sim, podemos morrer dormindo. Por uma experiência fora do corpo, não podemos morrer por uma experiência fora do corpo. Não tem nada, nenhum dado científico que corrobore essa afirmação. Se nós entendermos que a projeção astral é um fenômeno humano, que ele pode acontecer no momento em que a vigília está cancelada, então a pessoa está em estado de sono, sim, por que não? Eu não arriscaria tanto. Eu diria que a experiência de se sentir fora do corpo é uma experiência humana. Os limites dessa experiência humana, se ela seria prova ou não de uma existência de uma vida futura, isso está além dos limites humanos da comprovação, pelo menos nos dias atuais, quem sabe no futuro. Existem pesquisas, mas o que eu posso dizer para você é que eu não tenho nenhuma corroboração científica nesse sentido. Olha, o que eu posso dizer para você é que nesses 60 anos de vida, os grandes valores que eu encontrei dentro da experiência humana estão na valorização daquilo que é intrinsecamente humano, a sua capacidade enorme de superar limites, a sua capacidade enorme de sair de si para cuidar do outro, mais do que sair do corpo, sair do seu próprio egoísmo para cuidar da vida do outro. Então, essas qualidades humanas, intrinsecamente humanas, e você me perguntaria, são só dos humanos? Não sei, talvez não, mas o que eu posso falar é de como ser humano, em que o ser humano é um projeto, o ser humano é uma possibilidade, o ser humano é um conjunto de possibilidades enormes que a gente mal descortina nos dias atuais e hoje naquilo que nós chamamos de contemporaneidade. Eu acho lamentável que a gente muitas vezes se prenda a observar o que de pior nós temos, que também são potências humanas, e nos esqueçamos desses grandes valores humanos que a gente encontrou ao longo de toda a história da nossa passagem pela Terra. Imaginar essas possibilidades humanas crescendo cada vez mais, a capacidade do homem de se aproximar do seu semelhante dentro da sua diversidade e compreender que a diversidade é o que nos torna mais humanos e capazes de coexistir nesse mundo. Acho que sem isso, sem esse alcance, sem essa abertura para o que é diverso de nós e essa possibilidade de aceitação, não nos restará muito nessa terra. Eu acho que é por aí que eu vou ser feliz. Então, eu serei feliz
se eu pensar que meu neto vai ter a possibilidade de existir num mundo em que ele possa ser igual e diferente de um monte de outras pessoas, com aceitação, com alegria e com essa sensação de complementaridade. Olha, o que seria o umbral? A doutrina espírita, ela meio que criou uma nomenclatura para as experiências ruins, a bad trip, né? Quando você tem uma saída do corpo em que você encontra gente ruim, pessoas ruins, experiências ruins, maus sentimentos, a isso se deu o nome de umbral. Eu diria para você o seguinte: a gente carrega um umbral dentro do coração da gente, a gente carrega dentro da mente da gente. Um umbral nada mais é do que a soma de todas as nossas baixas possibilidades transformadas em motor daqueles sentimentos ruins. O que fazer no umbral? Tente ser feliz, tente ser melhor, tente fazer o bem, que você vai estar se livrando do umbral com toda certeza. Bom, vamos entender que essas chamadas experiências extracorpóreas acontecem naquilo que nós chamamos sono, não é? Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: tenha do lado da sua cama um caderno, uma lanterna e uma caneta. Se você não gosta de escrever, um gravador, e grave as primeiras experiências que passam pela sua cabeça logo que você acorda. Você vai lembrar de sonhos malucos, de sonhos interessantes e, eventualmente, de experiências que você não caracteriza como sonho, tipo: poxa, acabei de falar com fulano, vou ligar para ele e ver se ele está passando bem. E muitas vezes você vai se surpreender que o fulano estava pensando em você naquele momento. Esse é o caminho que eu acho mais natural. Quando você for dormir, então isso vale tanto para a rememoração de sonhos, como de ter uma boa noite de sono, fazer uma toalete do sono. Antes de dormir, desligue o computador, desligue a televisão, escute uma boa música, leia um bom livro, faça uma toalete, se prepare para dormir. Tome um banho quente, deixe seu corpo relaxado. Quando deitar para dormir, deite para dormir, não leva um pedaço de pizza para comer na cama, nada disso. Prepare-se para dormir. E quando for dormir, feche os olhos, relaxe o corpo, respire lentamente, deixando o corpo relaxado. Você vai ter uma chance de, no mínimo, ter uma boa noite de sono e uma grande chance de lembrar de experiências dentro do corpo, fora do corpo e de bons sonhos. Quando eu comecei a frequentar o grupo do Valdo Vieira, o professor Valdo Vieira, eu estou falando aqui mais ou menos do ano 1979, por aí. Nesse grupo tinha um pesquisador muito jovem, eu acho que ele não tem a minha idade, eu acho que ele tem pelo menos uns 3 a 4 anos menos do que eu. Era um rapaz novo e que tinha experiências fascinantes, extracorpóreas, e que tinha muita facilidade de sair do corpo, de falar essas experiências, e nós ficamos muito amigos. O Wagner Borges é um pesquisador que eu considero assim do maior valor, que eu prezo muito e que eu quero muito bem. E foi nesse grupo que mais futuramente se chamou de Grupo da Consciência Contínua e que mais tarde se tornou o Grupo de Projeciologia e que redundou nisso que você conhece hoje como esse movimento da projeciologia, que foi um projeto criado pelo professor Valdo Vieira e muito bem sucedido. Eu vim me separar desse grupo já ainda no final dos anos 90,
por força do meu trabalho, da minha vida profissional, que não estava dando para conciliar, mas eu tive bons amigos nesse grupo. Um deles é o professor Wagner Borges, que é uma pessoa muito querida e por quem eu tenho muito respeito. E, rapaz, olha, você me pegou agora porque faz tempo que eu não pego no assunto para estudar, bibliograficamente falando. Eu diria para você o seguinte: leia qualquer livro do professor Wagner Borges, que você vai estar bastante bem informado. E depois existe o livro de Projeciologia do Valdo Vieira, que é um tratado onde ele faz um resumo da bibliografia que existe no assunto. Eu sei que existe o Robert Monroe, eu sei que existem pesquisadores, mas eu daria força para a prata da casa. Livros do professor Wagner Borges são sempre bem indicados. A espiritualidade, para mim, não está dissociada da experiência humana. É você tentar valorizar todos os limites das possibilidades humanas para o crescimento da consciência e do ser humano como espécie na Terra. Isso é espiritualidade. Eu diria para os amigos que estão assistindo que foi um grande prazer estar aqui e que o caminho, o caminho do guerreiro da espiritualidade não se distancia do caminho da humanidade. Você ser uma pessoa espiritual, você ser uma pessoa especial no mundo espiritual, não é diferente de ser um bom ser humano. Procure dentro do mundo que você tem pela frente, dentro das possibilidades que você encontrou nessa sua vida, nessa sua experiência, fazer o bem, ser o melhor que você pode e ter a certeza que aí bem do seu lado alguém precisa ouvir as suas palavras, precisa do seu silêncio para ser ouvido. Tente estar presente, tente estar do lado das pessoas que estão ao seu lado e você vai estar sendo o melhor espírito dessa terra.